Bom dia, a graça e a paz de Deus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 3 de junho, 154 dias lendo, compartilhando a palavra de Deus ao seu coração. Queremos convidar você para pegar papel e caneta em sua mão e vamos anotar juntos a leitura da palavra de Deus deste dia. Antes disso, anote o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Precisamos de 1000 pessoas para fazer ao vivo a nossa live. Ou acesse o link que está na descrição deste vídeo. Anote aí hoje a leitura bíblica do dia. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 29. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 55 a capítulo 18, versículo 30. E o Salmo 63, ok? Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a Tua palavra, nós vamos meditar nela e vamos fluir através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 29. Eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também dá testemunho no Espírito. E eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, os quais pertencem à adoração e à glória e os pactos e a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são pais e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha sido perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta palavra da promessa: por esse tempo eu virei e Sara terá um filho. Não somente isto, mas também quando Rebeca concebeu um de nosso pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascidos, nem tendo feito algo de bom ou de mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. E como está escrito: Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mesmo assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem ele quer. Tu dirás então: porque ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu para que contendes a Deus? Dirá a coisa formada ao que formou: por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e lhe dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da glória dos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória? Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também está escrito em Oséias:
Eu os chamei meu povo, os quais não eram povo, amada que não era amada. Acontecerá que no lugar que lhe foi dito, vós não sois povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaoth não tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma, teríamos sido feitos semelhantes a Gomorra. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, até o capítulo 18, versículo 30. E quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, disse a Abner, capitão do exército: Abner, quem é este jovem? Este jovem é filho de quem? E Abner disse: como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. E o rei disse: investiga quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul, com a cabeça do filisteu em sua mão. E Saul disse: de quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E sucedeu que, quando ele terminou de falar com Saul, a alma de Jonas foi unida à alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou com a sua própria alma. Jonatas se retirou a capa de si que estava sobre ele e deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Davi saía para onde quer, e Saul o enviasse, e se portava com sabedoria. Saul colocou sobre homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. Sucedeu que quando Davi retornou do combate dos filisteus, e as mulheres saíram das cidades de Israel, cantando e dançando para encontrar o rei Saul com tambores, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Saul ficou muito nervoso e as palavras o desagradaram. E ele disse: elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim atribuíram somente milhares. O que mais pode ele ter além do reino? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. Sucedeu pela manhã que um espírito maligno na parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. Olha! E ele profetizou no meio da casa. Saul tocou com sua mão a harpa, como as outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. Saul arremessou o dardo, pois disse: ferirei a Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Por isso Saul removeu de si e fê-lo capitão sobre 1000. Ele saía e entrava diante do povo. Saul se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. Saul disse a Davi: contempla a minha filha mais velha, Merabe, e ela te darei por esposa. Somente seja tu valente para mim e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: que a minha mão não esteja sobre ele, mas que ele esteja sobre ele a mão dos filisteus. Davi disse a Saul: quem sou eu
E o que é a minha vida ou a minha família de meu pai em Israel, para que eu venha ser genro do rei? Porém, sucedeu que nos dias em que Merabe, filha de Saul, devia ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o Meolatita, por esposa. E Mical, filha de Saul, amava Davi, contara a Saul, e aquilo o agradou. E Saul disse: Dá-lhe-ei ela, para que ela possa ser por laço, para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Tu serás nesse dia meu genro, com uma das duas. Saul ordenou seus servos, dizendo: Conversai secretamente com Davi e dizei: Eis que o rei se agrada de ti, todos os seus servos te amam. Agora, portanto, sê tu genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi, e Davi disse: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado. E os servos de Saul disseram: Desse modo falou Davi. E Saul disse: Assim direis a Davi: O rei não deseja qualquer dote, mas uma centena de prepúcio dos filisteus, para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando os servos contaram a Davi as palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei, porém ainda nos dias não haviam se cumprido. Porquanto Davi se levantou e foi, ele e seus homens, matou 200 de homens filisteus, e Davi trouxe os prepúcios e o entregou na totalidade ao rei, para que ele pudesse ser genro do rei. E Saul lhe entregou Mical, a sua filha, por esposa. Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Saul ficou ainda mais temeroso e se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes filisteus avançaram, e sucedia que depois que avançaram, Davi se portava de forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado. Salmo 63, vamos lá. Deus, tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, como uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome, minha alma se satisfará como tutano e de gordura, e da minha boca te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama e meditar sobre ti nas minhas vigílias à noite, porque tu foste o meu socorro, portanto, na sombra das tuas asas eu me regozijarei. Minha alma te segue de perto, tua mão direita me sustém. Aqueles que buscam a minha alma para destruí-la irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada e se tornarão porções para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, todo aquele que jura por ele se gloriará. Mas a boca daqueles que falam mentiras será parada. Vamos à oração da fé. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós invocamos o nome de Jesus, para que no nome de Jesus tudo que nós pedimos se faça. Então cura o teu filho do alto da cabeça à planta dos seus pés. Restitui tudo aquilo que ele perdeu nessa pandemia, seja emocionalmente, financeiramente, meu Pai. No nome de Jesus, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus do socorro, Tu és o Deus ao qual nós confiamos. Tudo nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém? Beba seu copo com água. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.